Inaugurado em agosto de 1961, o Museu de Arte Brasileira da FAAP surge com a particularidade de ser um espaço voltado primordialmente para a produção artística nacional. O Conde Armando Álvares Penteado deixou, em testamento, registrada a intenção de organizar um museu de arte. Dona Ni Penteado dá continuidade ao desejo do marido e cria, em 1947, a Fundação Armando Álvares Penteado. A coleção do casal é o ponto de partida do acervo do museu, que hoje conta com obras que vão do acadêmico ao contemporâneo. A primeira exposição do MAB tratou do barroco no Brasil e exibiu cerca de 300 peças. Recebeu os moldes em gesso dos profetas criados pelo mineiro Aleijadinho e das fachadas das igrejas de São Francisco e do Carmo, em Ouro Preto, que continuam até hoje aqui no saguão de entrada da FAAP. O barroco brasileiro foi escolhido como mostra inaugural por abranger manifestações em todo o território nacional. Entre os grandes atrativos do museu está uma obra-prima coletiva. Instalados para a abertura do MAB, os vitrais foram realizados pela famosa Casa Conrado, empresa fundada em 1889 pelo alemão Conrado Sorgenich. Entre os anos de 1920 e 1930, a arte em vitrais teve seu primeiro auge na cidade de São Paulo. Para além da execução impecável, o quase monopólio da Casa Conrado se deveu também à parceria com o engenheiro e arquiteto Ramos de Azevedo. Este conjunto, composto por unidades assinadas por gigantes das artes visuais, tem ao todo mais de 350 metros quadrados de vitrais. O do teto é de autoria da artista Cláudia Andujar, conta com 121 partes e, segundo a artista, representa uma floresta tropical. O nativo aqui retratado em uma dança lindíssima de luz e cor. Quando a fundação se integrou ao circuito universitário, a programação do museu também foi atualizada. A integração entre o museu e a escola se deu, de fato, em 1965. As mulheres representam mais de metade da população brasileira. No curso de graduação de Artes Visuais da FAAP, são 78% do total de alunos. Apesar disso, elas representam apenas 25% dos quase 700 artistas do acervo do museu. O predomínio do ponto de vista masculino ocidental, que aparece em tantas situações e também na posição do historiador de arte, pode levar à impressão de que nunca tivemos tantas artistas mulheres qualificadas. A verdade é que esta acaba sendo uma justificativa falaciosa para o fato de não as encontrarmos em espaços culturais. Aqui, nos bastidores do MAB, conheceremos os trabalhos de 5 mulheres que marcaram movimentos, períodos ou grupos e que foram revolucionárias em seus comportamentos e estéticas. Anita Malfatti, O Homem de Sete Cores, Pastel e Carvão sobre Papel, 1915-16. O pastel e o carvão sobre o papel têm especificidades de manutenção complexas, ou pelo menos distintas de óleo sobre tela, não? Muita distinção. Nós estamos trabalhando com um suporte que é mais frágil, né, que é o papel, e trabalhando com um pigmento que
ele se solta com facilidade. Então nós temos que ter uns cuidados especiais para não ter arraste, né, do pigmento. Isso é uma montagem que ele está com o vidro que já dá essa distância, né? É difícil manter um tipo de trabalho como esse dentro de uma gaveta, onde você fecha dentro de um envelope com papel de pH neutro. A forma de você guardar, a forma de você montar a obra para exposição, tudo isso tem que ser com muita atenção. Um homem com um corpo disforme, uma influência muito grande da arte alemã expressionista. A obra coincide com a data da Primeira Guerra, o Brasil entrou na guerra em 1917. Nós temos um homem anguloso, com um corpo que não cabe no quadro, um corpo desproporcional, com absolutamente tropicais bananeiras, como aquelas que Lazar Segal tinha e se especializado ao representar na modernidade o seu mulato diante de bananeiras. Anita fez a exposição de 17, mostrou coisas muito inovadoras, expressionistas, cubistas e outras linguagens, fez um certo sucesso inicial, até que Monteiro Lobato foi à famosa exposição e publicou seu texto no Estadão, Paranoia e Mistificação, descendo uma crítica pesada sobre Anita, que, segundo alguns, marcou toda a sua carreira. Mesmo assim, Anita faz parte da Semana de 22 e esse quadro é uma das raízes, é uma das fontes para essa modernidade de 1922. Anita se transforma em uma referência. Apenas 2 mulheres foram convidadas para a Semana de 22. A carreira dessa artista genial e talentosa está cheia de perguntas que nós não temos resposta. Afinal, seria a crítica de Monteiro Lobato, Paranoia e Mistificação, em 1917, aquilo que provocou uma reação contra Anita? São perguntas que nós não temos uma resposta, mas quando olhamos quadros desta fase, como esse Homem Sete Cores, olhamos o Homem em Amarelo, olhamos todas as obras de Anita durante a guerra ou até a década de 20, início da década de 30, nós vemos uma artista cheia de ideias, com uma energia criativa extraordinária, tentando caminhos, dialogando com o expressionismo, dialogando com todas as grandes vanguardas cubistas, desconstrutivistas do sentido na arte. E de repente, a partir dos anos de 1940, Anita foi se tornando um pouco mais convencional e o seu talento muito inovador foi entrando à medida que ela evoluía na carreira, dentro de uma perspectiva, por exemplo, que não consagrou nem o expressionismo alemão, nem o cubismo que tanto influenciou Anita nessa fase. Se obras de 100, 200 anos, ou mesmo recentes, não forem mantidas, conservadas e restauradas de forma adequada, há um risco de um museu perder o seu acervo. Infelizmente, museus pegando fogo têm se demonstrado uma realidade brasileira. Faz pouco tempo que um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro praticamente destruiu o acervo de mais de 20 milhões de itens. Em dezembro de 2015, chamas consumiram 3 andares e a cobertura do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Poder entrar nos bastidores de um museu e entender os processos aqui realizados é um verdadeiro privilégio. Este é o coração do Museu de Arte Brasileira da FAAP.
Aqui nós estamos com óleo sobre tela de uma artista consagrada. Estamos diante do sapo, que é de 1928, ano significativo do Abaporu, o sapo que repete uma espécie de citação de um sapo que apareceu na Cuca de 1924. Paulista de Capivari, de família tradicional de fazendeiros de café, Tarsila teve formação artística acadêmica. Estudou em Paris e voltou ao Brasil no meio do ano de 1922. No ano seguinte, no Brasil, o casal Tarsila e Oswald de Andrade fazem uma viagem com Mário de Andrade, Olívia Penteado, da família dos idealizadores da FAAP, pelas cidades históricas de Minas Gerais. Tarsila inicia seus desenhos com temáticas nacionais que dão origem à série Pau Brasil, título do poema, que Oswald fez em 1925 e que Tarsila ilustra. 1928 é considerado o ápice do modernismo em função da grande produção literária e pictórica que já havia tomado conta de todo o Brasil. É o ano em que Tarsila pinta o Abaporu, que Oswald lança o Manifesto Antropofágico e Mário de Andrade lança Macunaíma. A obra O Sapo é deste mesmo ano. Este portal parece representar alguma transição. Estaria Tarsila questionando os rumos do moderno? Os cactos, símbolos também do modernismo, parecem isolados. Se o portal é mesmo uma transição, qual é a importância do local escolhido para eles ocuparem? Quais são os cuidados especiais de conservação de uma obra de uma artista icônica e ainda óleo sobre tela? Os óleos, eles são talvez os mais fáceis de se manter, né? As telas, de maneira geral, para a gente manter, a gente tem uma reserva técnica com controle de temperatura, umidade bastante rigoroso, longe de poluentes, então existe um controle de poluentes também, e com restrição, né, para a entrada. Hoje, para a gente emprestar, nós usamos os vidros, que são os vidros museu, e montagens muito específicas. Essas montagens tentam manter a obra o mais dentro das condições que ela está habituada a ser mantida. Existem obras que são intocáveis, são sagradas, são preservadas atrás de vidros protegidos. Existem obras em que nós criamos a máxima distância entre a obra do artista e o público. Existem obras que nasceram, foram pensadas e criadas para a interação com esse mesmo público. Estamos diante da Mary Vieira, uma artista aqui de São Paulo, uma artista que trabalhou formas entre 48 e 67, até o início dos anos 70, com formas que fossem intercambiáveis, moldáveis e acessíveis, com côncavos e convexos, com a capacidade de ser modificada pelo público. Talvez o material, o alumínio anodizado, ajude exatamente nessa interação com o público. Essa obra, todas as vezes que ela foi exposta, e a gente permite por contrato, né, que possa ser manipulada, porque ela foi criada desta forma. Eu acredito que ela previu essa possibilidade do manuseio, não pensando em conservação especificamente, mas na durabilidade, porque o alumínio sem a anodização, ele, se for uma lâmina mais fina, ele tem uma ductibilidade maior, ele deforma com mais facilidade. É porque o princípio do côncavo e convexo
vai constituindo espaços abertos e fechados à medida do gosto do público, não? E esse contato tátil, esse contato manual com a obra, ele tem uma certa emoção. Você está atuando numa grande artista que fez sucesso na Bienal de Veneza, que deu aula na Suíça, numa artista extraordinária, professora, muito criadora em um período muito específico da arte brasileira, que é o imediato pós-guerra. Então é como se você, eu que não tenho o menor talento artístico, se tornasse de uma forma estranha, co-criador de uma forma e de uma arte. Isso é extraordinário, mas é só até aqui que eu me permito. É uma obra que realmente, essa eu não fico nervosa. Mas a arte, por essência, como nós já vimos tantas vezes aqui, ela é algo único e irrepetível que está morrendo a partir do momento que é feita. Quanto mais a gente puder adiar essa morte, melhor para todo mundo. A normalidade sempre foi uma busca das pessoas, mas a arte é sempre um cruzamento entre o mundo chamado normal, o mundo aparente, o mundo previsível, comportado, e o mundo da insanidade. A loucura sempre seduziu os artistas. A loucura é uma forma de aproximação desse universo inconsciente. A obra que estamos vendo, da Regina Silveira, As Loucas, teve essa matriz de xilogravura completada em 1964. As Loucas, da Regina, trata exatamente da questão da insanidade, dessa perturbação do hospital psiquiátrico e de um acesso a um processo de criação artística ligado aos internados no hospital. Esta obra é uma das primeiras séries de Regina, quando ainda atuava como ilustradora e pintora no Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre. Lá, ela trabalhou por 2 anos, diariamente, organizando e auxiliando as praxiterapias. Um aprendizado com dimensões existenciais, segundo o artista. Uma aluna do grande Iberê Camargo, professora que viria trabalhar em São Paulo, aqui na FAP, e também em outras grandes instituições, e fez então essa gravura sobre a loucura, sobre a quebra da racionalidade, a quebra desse mundo previsível, a quebra da ordem cartesiana, da ordem matemática do universo. E nesse caso, essa é uma publicação com várias gravuras, né? As pessoas compravam essa publicação, que devia ser muito especial, e transformavam também em quadros, provavelmente. Sim, aí, inclusive a gente expõe, aí você faz uma montagem dentro de uma moldura, normalmente envidraçada, às vezes até dentro de vitrine, né? Mas sempre protegida. Às vezes você trabalha com alguns papéis que têm uma gramatura menor, então o que vai diferenciar é a forma de você manusear, a delicadeza, né, para o manuseio, e a guarda, que você tem que ter guardas que protejam o suporte a ponto de não ter quebra da fibra ou qualquer coisa semelhante.
estamos no salão onde estão expostos os trabalhos do projeto Arte e Indústria. Este ano, a homenagem é para Anabela Geiger, uma artista múltipla, uma artista que trabalhou em inúmeros suportes. Aqui é a obra Brasil Nativo, Brasil Alienígena, de 1977. Nós temos postais com artista, postais com indígenas, postais que discutem as construções sobre a nossa identidade, postais que trabalham sobre a construção de um Brasil indígena. Quem é o alienígena? Quem é o de fora? Quem é o nativo? Quais são os recursos que nós usamos para construir a identidade nacional? É uma artista muito crítica, é uma artista que trabalha com a desconstrução desse signo do nacional, que foi muito utilizado, especialmente durante o período dos governos militares. Estamos em 1977, em pleno governo Geisel. Como é que o Brasil inventou uma ancestralidade de um índio idealizado, um índio pacífico, e quais são as realidades que nós vivemos no Brasil multiétnico, violento e plural? A artista exatamente traz à tona imagens coloridas e preto e branco, quase que uma crítica ao exotismo, ou seja, a capacidade de construir aquele Brasil para exportação, Brasil de fotos coloridas, de festas do Xingu com plumas coloridas, com contas coloridas, de mulheres nuas e generosas dominando essa imagem, esse imaginário que desde o período colonial até há pouco tempo se fazia sobre o indígena como parte da natureza, o indígena como se fosse uma árvore ou um animal presente na natureza. À medida que os indígenas reais eram deslocados de suas terras ou eram expulsos dos seus locais de origem, construía-se esse indígena idealizado, exótico, tropical, para consumo externo e para consumo de um certo tipo de nacionalismo e de imaginário sobre a composição da sociedade brasileira. O fato de que até hoje muitas reservas indígenas são cobiçadas por madeireiros, por mineradores e por outros projetos traz à tona que a ideia de Anabela Geiger continua muito atual. Afinal, faz mais de 500 anos que nós temos debatido, eliminado, massacrado, escravizado, utilizado, idealizado e produzido um discurso sobre o indígena, ora como perigoso, ora como alvo de catequese, ou como alvo do nacionalismo, ora como obstáculo ao progresso brasileiro. As questões que Anabela Geiger trouxe continuam sendo debatidas hoje, nesse momento, no Brasil. Nos últimos anos tem havido um empenho cada vez mais estruturado na criação de espaços, mostras e recortes específicos que protagonizem personagens até então colocadas como coadjuvantes na história da arte. Personagens invisibilizadas. Um debate necessário e que se estende para além das instituições culturais, é claro. Repensemos e questionemos as hierarquias da história oficial para que palavras como responsabilidade e representatividade estejam cada vez mais alinhadas e integradas ao nosso dicionário.